Nós estamos aqui hoje com a diretora e proprietária da escola Educandário Chaves do Saber e temos aqui algumas curiosidades que a gente gostaria de levar isso a público, porque eu acho que vai servir de exemplo para muita gente. O nome dela é Vera Valim Dantas, que ao lado do seu esposo Mário Santos Dantas tem levado a escola num pico bem alto de progresso e de satisfação por parte dos alunos e dos pais. Vera, o blog da Marissandra Negócios quer saber de você como partiu a ideia de você introduzir no currículo escolar a matéria, a disciplina de xadrez, do jogo de xadrez. Certo. Uma das metas da escola, e a principal, é o crescimento do aprendizado do aluno. Então, a gente observando todas as dificuldades que a gente estava tendo na escola, em que os alunos tinham de concentração, de memorização, a gente percebeu que havia necessidade de se implantar uma forma de melhorias, né, que alguma coisa que ajudasse a suprir essa necessidade que estava existindo dentro da escola. Então, eu comecei a fazer pesquisas e eu descobri que eu poderia fazer com que os alunos tivessem uma escola prazerosa, uma escola em que eles tanto estudassem, aprendessem, mas também se divertissem. E o ensino de xadrez proporciona tudo isso. Então, é um momento em que eles relaxam, em que eles interagem, em que eles brincam. E nessa brincadeira, essa interação, eles estão aprendendo. E eles aprenderam o jogo em si, e eles desenvolvem, então, o raciocínio lógico, eles aumentam a capacidade de memorização. E a gente percebeu que esse trabalho também estava intimamente relacionado com as outras disciplinas, porque nós conseguimos com que as notas fossem melhorando, o aprendizado foi crescendo. Então foi importante. Então nós vimos que seria importante implantar. Implantamos então no Fundamental 2 e estamos agora querendo estender também para o Fundamental 1. E uma curiosidade, você acha, Vera, que o jogo de xadrez ele pode se estender da sala de aula? Ele pode e deve, inclusive ele veio de fora da sala de aula para a sala de aula, que era um jogo que antigamente era só uma questão de divertimento, né? E hoje em dia ele já funciona como uma disciplina dentro da escola, com avaliação, com estudo, com pesquisa e aprimoramento. E nós temos então, fora da parte de divertimentos, nós temos também até competições com outras escolas. Então é prazeroso realmente, eles gostam, estimula muito o raciocínio, como eu disse, o raciocínio lógico, estimula o desenvolvimento mental, estimula a concentração, que é importante para outras disciplinas, como matemática, língua portuguesa, tem que ter essa concentração, né? E uma coisa muito importante, estimula o desenvolvimento da autoestima do aluno, que ele aprende a raciocinar, ele interage com o grupo, ele se coloca no grupo também. E na sua opinião, o jogo de xadrez, ele pode ser aplicado só nas disciplinas, nos estudos, ou é um pouco mais abrangente? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, ele é de fora da escola e nós trouxemos para dentro da escola. Então, ele está realmente com uma disciplina dentro da escola, é uma atividade pedagógica, que tudo que a gente trabalha em prol da melhoria da educação é uma atividade pedagógica. Então, ele tanto pode ser trabalhado dentro quanto fora. Nós temos observado, por exemplo, que tem alunos que aprendem, nunca tinham visto o jogo, já sabiam, mas nunca tinham participado, aprendido a jogar. Eles aprendem com o professor a jogar e levam para dentro de suas casas.
e ele solicita aos pais que comprem o xadrez, ele ensina aos pais, ensina os irmãos e colegas e parentes, então isso é importante. Ele está divulgando aquilo que ele aprendeu dentro da escola. E uma pergunta também que não quer calar. Você acha que o jogo de xadrez, ele pode ser aplicado na vida cotidiana do indivíduo? O jogo de xadrez, por ele desenvolver a autoestima, já está melhorando o indivíduo dentro de uma sociedade. Por ele desenvolver a concentração, vai facilitar que o aluno tenha essa concentração no seu dia a dia também, tanto nas disciplinas como fora da escola. A autoestima, a concentração, a memorização vai ser muito importante para ele enquanto um indivíduo social, né? No momento em que ele for trabalhar, que ele estiver desenvolvendo algum trabalho, então tudo isso contribui, realmente. Vera, muito obrigada, viu? O blog da Marissandra Negócio agradece. Foi muito importante suas explicações. Nada. Sempre que for necessário, estamos à disposição. Obrigada. H4, o quê? Eu não terminava. Eu acho que uma das coisas que eu vi na prova não finalizavam. Pode até ter colocado corretamente aqui. Mas faltou o sinal de... Mas por que eu não botei o sinal de mais, não? Porque se a dama aqui é H4, ela ameaça o rei, então você tem que dizer aqui na anotação. Acho que vai ser errado. Isso eu não coloquei. É o sinalzinho de mais. Não, o X é depois eu vou. Que é o... Que é o Quem chefe. colocar isso? E o de Se 2 é... ele tivesse assim, seria cheque? Não. Oi, tio. Dá por isso. Peraí. Cheque mate. Seria. Cheque mate. Se vai dar errado no completo? Não. Ai, graças a Deus. Cheque mate. Então, um mais é um cheque. 2 mais é um cheque mate. Pode ser 2 sinais de mais ou um hashtag, né? Então, pode ser assim também, viu? E não vamos nos esquecer mais. Sinal de captura, como é? É X. É um X. Por exemplo, aqui. Seria como? Gama. Gama H4. Gama XH4. Dama de captura. Captura. Cadê a dama? 4. Eu botei captura. Cheque mate, né? É dama preta ou dama? Ah, é. Aqui. Pra sair, tá? Então, assim, na lista de exercício será só sobre checkmate. Será os diagramas, né? Que são aqueles tabuleirinhos. E quem tem o xadrez em casa vai colocar, se sentir alguma dificuldade em algum exercício daquele, vai montar no tabuleiro para tentar, né, visualizar mais jogadas. Porque a gente vai fazer mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Se eu coloco a dama aqui, tiro daqui de D8 e trago aqui para H4, eu vejo que essa é checkmate, porque o rei não tem nenhum lugar de fuga, não temos nenhuma peça que possa capturar a dama e não temos nenhuma peça também que podemos interpor esse cheque. Então a gente analisa que é um checkmate assim, sem movimentar as peças, não é isso? Só olhando para o tabuleiro. E lá vocês vão fazer a mesma coisa, é claro, né? Que não tem como nem movimentar, porque está no papel. Mas se tiver alguma dificuldade... Oi? E o rock? O rock, não se pode fazer o rock quando estamos em cheque. E também temos peças na frente, né? Aqui. É uma condição que podemos fazer o rock pequeno, não é isso? Mas se estiver em cheque, não podemos fugir do cheque fazendo rock.
certo? Mas foi bom lembrar do rock, porque a notação do rock pequena é assim, ó. Eu falei que era escreveu hoje. O rock pequeno do lado direito e o rock grande do lado esquerdo. Então, se a gente for anotar uma jogada, por exemplo, aqui é o único lance que movemos duas peças no xadrez, né? O rei anda duas casas e a torre passa para o seu lado. Então, esse é o rock pequeno, anotado daquela maneira lá, certo? E do outro lado, para o lado esquerdo, fazemos o rock grande, não é isso? Também movimentamos duas peças. O rei anda duas casas, não, ele anda duas. Sempre o rei vai andar duas casas. No rock. E a torre vai passar para o lado direito do rei. Para que serve o rock? Proteger o rei. Muito bem. Então, nos princípios da abertura, vamos recordar. Desenvolver as peças, dominar o centro, fazer o rock para proteger o rei. Certo? Então, depois que desenvolvemos bem as nossas peças, dominamos o centro e fazemos o rock, a partir daí a gente entra no meio jogo, que a gente começa a criar planos e estratégias para conseguir vantagens. Move os dois ao mesmo tempo, certo? Só que assim, devemos observar que o rock é um movimento de rei, ele não é um movimento de torre. Se a gente pegar numa peça, a gente deve jogar com ela, não é isso? Se eu pegar aqui, eu posso fazer o rock? Não. Mas se eu pegar aqui, eu posso fazer o rock? Pode. Sim. Eu primeiro pego no rei, ando as duas casas. Para a direita, rock pequeno, para a esquerda, rock grande, né? É isso aqui nessa situação das brancas. E passo a torre para o lado oposto ao rei. No caso, aqui o rock pequeno. A torre ficará em F1. E o rock grande, a torre ficará em D1. Certo? Então, essa é a nossa jogada especial, né? Porque temos dois movimentos. Na verdade, um movimento com duas peças, que é o rock pequeno e o rock grande. Certo? E aí vamos lá, voltando ao cheque, ao checkmate. A gente viu que aqui a dama em H4 é cheque, não é isso? Então vamos lá, qual é o conceito de cheque? Cheque. Colocar o rei em uma casa de Ameaçar o rei. ameaçar. É ameaçar o rei, ou seja, é a gente que ameaça o rei. Colocar em evidência, né? Então, assim, às vezes, se eu perguntar a vocês qual o movimento que o rei fica em xeque, não é que o rei vai se colocar em xeque, até porque não pode. Tá vendo? A gente nunca na vida devemos nos colocar em situação de risco, em situação de perigo. A gente pode entrar, ou alguém nos colocar, mas de livre e espontânea vontade a gente não vai entrar em uma fria na nossa vida, no cotidiano. Né? Porque sabendo que aquilo é errado, a gente não deve fazer isso. E assim é o xadrez. Então o rei ele nunca vai se colocar em xeque. Ele está se colocando em ameaça. Muito pelo contrário. Se o nosso oponente coloca o nosso rei em xeque, a gente deve fugir. Não pode fazer o rock. Só que não podemos fazer o rock quando o rei está em xeque. Esqueci. Ou pelo menos quando ele passa em uma casa ameaçada. Não podemos fazer o rock. Porque ao passar naquela casa, entende-se que ele se colocou em ameaça. Como o Passan, por exemplo. O Passan, quando o peão está na quinta casa e o peão do oponente sai da casa original, a gente pode capturar em Passan, não é isso? Por quê? Porque com a evolução do xadrez, com a mudança de regras, ele passa por uma casa que está sofrendo a ameaça do peão da quinta casa, não é isso? Isso ocorre por quê? Porque em outros tempos,
peão só avançava uma casa. Mesmo saindo da sua casa original, ele só avançava uma casa. E aí, ele teria que fazer isso, né? Avançar uma casa, e nessa situação ele iria para C3. Esse peão aqui, de B4, poderia capturar. É isso? Isso. Só que essa regra mudou, porque a dinâmica do jogo ocorre mesmo quando chega ao centro. Então ficaria atrasado. Alguns estudiosos entenderam que seria melhor que o peão avançasse duas casas, quando saísse da sua casa original. Então, por conta da regra anterior, entende-se que para ele avançar duas casas e ficar lado a lado com o peão da quinta, primeiro ele parou aqui. Seria, por isso o nome em inglês, né, que é ano passando, mas a gente chama de em passando mesmo, para simplificar, que significa na passagem. Então quando ele passa na casa ameaçada, o peão pode capturar. Porque se a gente observar, é como se fosse uma batalha, né? Uma guerra. Passou por Marcos. Uma guerra. Quando a gente captura uma peça, é como se a gente tivesse matado um soldado, um combatente no campo de batalha. Não é isso? Quem já assistiu Harry Potter? A Câmara Secreta, se eu não me engano. Câmara Secreta. Para abrir a pedra. A pedra filosofal. É um jogo de xadrez que vai. É para abrir a câmara, né? É, para abrir, precisa jogar um jogo. Câmara Secreta. Tudo bem. Tudo bem. Então para abrir. Ele precisa fazer alguma. O Harry fala as palavras da língua das palavras e dando lá uma ponta grande, enquanto o Harry, Hermione e o Rony vão jogar um jogo de xadrez. E ali, quando é uma peça capturada, eles matam, destroem a peça, né? Então tudo bem. Só pra gente entender. Não, que Fune morre e Harry vai lá pegar a Então assim, ó, só pra mostrar a vocês. Se a peça, por exemplo, eu sou um peão e Marcos Everaldo é outro peão. Se ele está aqui na minha diagonal, uma casa, eu posso matá-lo, né? Certo. Agora só que... Aqui tem uma casa e aqui a outra. Você vai ficar do meu lado. Observe, ele vai avançar duas casas. Aí ele, na passagem aqui eu atingi. Eu atingi ele. então Olha, antes dele chegar aqui eu já atingi ele. Então, aí eu quero por isso que o en passant é só no momento. Não existe só. A gente não pode fazer o en passant posteriormente. Vamos observar isso aqui, para a gente entender. Se o nosso adversário joga aqui, ó, C4, eu não posso fazer um movimento com outra peça, esperar um outro movimento do meu adversário, para depois fazer o en passant. Não podemos, é só naquele momento, ou seja, na passagem, mais ou menos isso aqui que eu demonstrei com o Marcos, né? No momento que ele passou, eu fui e Mas, tio, mas vai fazer a mesma coisa que eu vou ganhar. Não, a lógica é só mostrar o movimento, né? Aí que seria uma troca de peças. Também você não está perdendo, né? Ganhou uma peça e ganhou uma peça. Não, perdeu, né? Mas uma hora você pode precisar daquela peça que você perdeu. Mas é uma troca. Mesmo assim, você pode precisar. Depende das situações e situações, né? Tem situações no jogo que é mais vantagem a gente trocar uma peça e outras não. Por conta das vantagens posicionais, né? Aí assim, voltando ao cheque, por essa lógica, por essa mesma lógica da passagem, há também isso no rock. Por exemplo, aqui, ó, nessa situação. Podemos fazer aqui o rock grande? Sim. Não. Aí ele vai passar pela casa. Ele vai ali e a rainha pega ele. Então, se ele passar duas casas aqui para a esquerda, ele passou na mesma lógica aqui do en passant, ele passou na casa ameaçada. E também porque se não está sem milhão, tio.
Então vai só se pequeno. Por isso não tem problema. Não estou dizendo que seja viável, né? Porque se o rock é para proteger, se está sem peão, já acaba não ficando protegido. No caso ele vai quanto? É o rock pequeno. Agora vamos olhar se podemos fazer o rock pequeno. Não. Dama. Ó, o rei enxerga. Ah, então é checkmate. Não, você pode fazer qualquer outra jogada, menos. Sobe o Por exemplo, vai dar é dois. Não. Não, vai jogar com o rei. Então, Mas a jogada seria